Hoje, mergulhamos no século 7 depois de Cristo, um tempo de profundas transformações religiosas e políticas. Enquanto a Europa lutava para consolidar seus reinos e sua fé cristã, uma nova força emergia no Oriente Médio, o Islã. Este capítulo nos leva a uma era onde a cruz e a espada ditavam o destino das civilizações. Prepare-se para explorar as origens de um mundo dividido pela fé e unido pela ambição. O século 7 depois de Cristo foi um marco na história mundial. No Oriente Médio, o profeta Maomé fundava o Islã, criando uma religião e um império que transformariam a geopolítica da região. Na Europa, os reinos bárbaros lutavam para consolidar seu poder, enquanto enfrentavam conflitos internos e invasões externas. Neste episódio, você verá como a ascensão de novas religiões e a luta pelo poder moldaram um mundo à beira de mudanças drásticas. No início do século, na Península Arábica, Maomé começou a pregar as mensagens do Islã, declarando-se o último profeta de Deus. Sua mensagem de unidade e justiça rapidamente conquistou seguidores, mas também encontrou resistência entre as tribos árabes. Após sua morte em 632 d.C., seus sucessores, conhecidos como califas, lideraram a expansão do Islã. Em poucas décadas, os exércitos árabes conquistaram vastas áreas, incluindo partes do Império Bizantino e do Império Sassânida. Cidades como Jerusalém, Damasco e Alexandria caíram sob domínio muçulmano. O Islã não era apenas uma religião, mas também um sistema político e militar que redefiniu o poder no Oriente Médio e além. Enquanto o Islã avançava, o Império Bizantino tornou-se o baluarte da resistência cristã no Oriente. Sob o comando de imperadores como Heráclio, os bizantinos enfrentaram batalhas ferozes contra os árabes, lutando para proteger suas terras e sua fé. Embora tivessem algumas vitórias, como a defesa de Constantinopla, os bizantinos perderam grande parte de suas terras no Oriente Médio. Essas perdas marcariam o início de uma longa rivalidade entre o mundo cristão e o islâmico. Apesar das dificuldades, o Império Bizantino também manteve sua posição como guardião da cultura greco-romana, preservando o conhecimento que seria vital para o futuro da Europa. Enquanto o Islã surgia no Oriente, a Europa Ocidental ainda enfrentava desafios internos. Os reinos bárbaros, como os francos, visigodos e lombardos, consolidavam suas estruturas políticas e religiosas. O cristianismo tornou-se o elemento unificador desses reinos. Missionários como Santo Agostinho da Cantuária e São Columbano espalharam a fé cristã para regiões mais remotas, enquanto o Papa reforçava sua autoridade como líder espiritual da Europa. No entanto, a unidade estava longe de ser alcançada. Os reinos cristãos enfrentavam rivalidades constantes, enquanto invasores pagãos, como os eslavos e ávaros, representavam ameaças adicionais. O século 7 também foi marcado por tensões religiosas dentro do cristianismo. Questões teológicas, como o monotelitismo, dividiram as igrejas orientais e ocidentais, enfraquecendo a unidade cristã diante das ameaças externas. No Oriente Médio, a nova fé islâmica trouxe transformações sociais e políticas. A conversão em massa de povos conquistados criou sociedades multiculturais, mas também tensões entre árabes e não árabes dentro do Império Islâmico. Esses conflitos mostravam como religião e política estavam intrinsecamente ligadas, moldando as alianças e rivalidades que definiriam os séculos seguintes. Apesar dos conflitos, o século 7 também foi uma época de intercâmbio cultural e comercial. A expansão do Islã revitalizou rotas comerciais que conectavam o Mediterrâneo, a Ásia Central e o subcontinente indiano. Cidades como Bagdá e Damasco tornaram-se centros de aprendizado e inovação, enquanto o contato entre culturas cristãs, islâmicas e pagãs permitiu a troca de ideias e tecnologias.
Esse intercâmbio seria uma força vital para o futuro da humanidade, mostrando que, mesmo em tempos de guerra, a colaboração era possível. O século 7 depois de Cristo foi uma era de transformações monumentais, onde novas religiões e potências emergiram para moldar o destino do mundo. A cruz e a espada eram as ferramentas de mudança, mas também de destruição. No próximo capítulo, exploraremos como essas forças moldaram os séculos seguintes, trazendo novos desafios e oportunidades. Inscrevam-se, compartilhem e continuem conosco nesta jornada, onde a história revela sua essência. Uma batalha constante entre tradição e inovação, porque a história da humanidade é um reflexo de suas crenças e ambições. Até a próxima.